Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Mayara Brasil e hoje, como vocês estão vendo, eu estou na minha mesa para lembrar os velhos tempos, né, da gente conversando na sala. E aí hoje eu vou dar aula de história, espero que vocês gostem muito, é a nossa continuação, a continuação do nosso conteúdo sobre Revolução Francesa. E hoje nós estamos no último momento da Revolução Francesa, nós vamos entrar na Era Napoleônica nas próximas aulas. É claro que nós vamos parar um pouquinho, depois dessa aula aqui nós vamos começar a corrigir a apostila, vou fazer alguns vídeos de correção da apostila, tá bom? Por exemplo, na próxima aula vocês vão ver que eu vou estar corrigindo a primeira apostila, que a gente parou, já corrigiu em sala de aula o primeiro capítulo, o segundo capítulo, mas a gente não corrigiu depois o terceiro capítulo, e mesmo ali a Revolução Francesa que nós estamos estudando. Então, nas próximas aulas, nós vamos estar corrigindo a atividade que eu passei para vocês sobre Revolução Industrial, né? Tem gente que não entregou, quem não entregou, né? Tem ainda essa chance de estar entregando, porque quando eu fizer esse vídeo da atividade, eu não recebo mais a atividade da apostila, né? Pelo menos se não tiver um critério, se não tiver uma justificativa muito forte, né? E aí, se por acaso está doente ou justificou antes o porquê que não fez no prazo, aí tudo bem, eu vou considerar. Mas aí, isso vai ser nas próximas aulas. E aí, quando a gente fizer essa correção, né, vocês vão estar também fazendo o quê? Eu estou passando hoje a atividade sobre o capítulo da Revolução Francesa. Quando chegar em casa eu vou olhar direitinho quais são as páginas específicas, mas vocês já vão fazendo sobre a Revolução Francesa a atividade, falando sobre isso, né, que eu vou também pegar. Pode mandar pelo e-mail da escola, que eu vou estar recebendo. E aí nós vamos falar hoje sobre o último momento ali da Revolução Francesa. Então, hoje o assunto é diretório, que é o diretório, né? Então, vamos relembrar aí as aulas passadas. Então, os jacobinos, eles sofreram um golpe dos girondinos, como a gente viu na aula passada. Os girondinos assumem o poder, isso não quer dizer que acabaram todos os jacobinos ali na convenção, né? Na Convenção Nacional. Não, pelo contrário. Eles continuaram lá, só que eles não tinham mais poder de falar alguma coisa. Eles estavam ali em segundo plano. Quem estava comandando mesmo ali é os girondinos. Então, os girondinos assumem o poder e aí, com isso, vocês lembram quais eram os ideais, né, o que eles defendiam, a gente viu isso na aula passada. Então, por causa disso, começa a crescer uma burguesia, grandes comerciantes, grandes burgueses, que favoreceram a indústria. Os banqueiros começam a crescer aí na França de forma significativa. Ou seja, em outras palavras, com os girondinos no poder, o capitalismo na França começa a crescer, o capitalismo começa a ganhar espaço na França, ou seja, rompeu-se com o antigo regime nesse momento. Então, nesse momento que os girondinos eles estão no poder, e ainda é dentro da Revolução Francesa, é o momento em que o capitalismo ganha força na França e o antigo regime, o feudalismo, deixa de existir na França. E o que mais acontece? Quando os girondinos sobem no poder, é feita uma nova Constituição, a Constituição de 1795, que manteve a República, né? O antigo regime já não agradava nenhum grupo, o único grupo que era agradado aí, que queria a volta da monarquia, eram os próprios monarquistas, né? Um grupo que vai ser minoria em relação a jacobinos, em relação aos girondinos. Então, instituiu o diretório. O que era o diretório? Não se chama mais Convenção Nacional. Nós vamos ter uma instituição chamada diretório, que, claro, a convenção vai continuar existindo, mas o diretório vai ser tipo a presidência da época, vai comandar a Convenção Nacional, formada por 5 deputados. E aí, claro que a concentração de poder estava mais na mão desses 5, o que fez a Convenção Nacional ser menos significativa. E aí os jacobinos começam a não gostar, porque quem estava nesse diretório aí eram os girondinos. E os monarquistas também, porque os monarquistas não estavam nem gostando da República, nem dos girondinos no poder, de nada no poder. Então, eles queriam aí uma volta da monarquia. E aí a reação da população foi o quê? A reação foi dos monarquistas e dos jacobinos, que vão articular um novo processo revolucionário, que ainda não é
outro processo, ainda está dentro da Revolução Francesa. Lembra que eu falei para vocês que a Revolução Francesa não foi um dia só, não foi um conflito só, não foi só uma guerra, foram desde ali a queda do antigo regime até ali o momento em que Napoleão Bonaparte sobe ao poder. Então, todo esse processo aí, entre o primeiro dia de conflito até ali a subida de Napoleão no poder, é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve vários contextos históricos, vários momentos, conflitos de armados mesmo, e também aqueles conflitos ideológicos, políticos. Então, nós vamos ter aqui os monarquistas que tinham dinheiro e arma, tinham se reorganizado. Lembra que na França foi executado Luís XVI, e aí Luís XVI tinha feito muitas alianças com a Inglaterra, com outros países estrangeiros, para poder restabelecer o poder, atacar a França e restabelecer a monarquia absolutista na França, só que não deu certo, né? Ele foi capturado, ele foi guilhotinado, e aí a Inglaterra não gostou disso. Quando a Inglaterra ficou sabendo da execução de Luís XVI, logo articulou com várias pessoas, articulou com vários grupos que eram a favor da volta da monarquia, para que eles se reorganizassem e tomassem o poder novamente. Então, esse grupo aí eram os monarquistas, que estavam se reorganizando. Queriam colocar no poder novamente a família, né? Para poder estabelecer a monarquia, você tem que procurar pelo menos um parente mais próximo aí do falecido, do rei Luís XVI. Então, assim aconteceu. Os monarquistas queriam que o irmão de Luís XVI, o conde Artois, ele assumisse ali o poder, a monarquia. E os jacobinos também vão se organizar. Eles vão fazer o quê? Eles querem atacar o governo, e eles começaram a fazer isso realmente. Antes mesmo dos monarquistas planejarem todo o processo ali de reação, os jacobinos já estavam fazendo o quê? Jornais estavam publicando oposição contra o governo, clubes, reuniões, manifestações, movimentos populares, pedindo a abolição da propriedade privada, para que todo mundo pudesse plantar, que o camponês pudesse plantar. E é claro, né, gente? Quando você fala que vai distribuir terras aos mais pobres, os mais pobres ficam mais felizes. Isso vai agradar a população, vai ter o apoio aí da população da França. E aí, esses grupos aí dos jacobinos, nós vamos chamar de esses que reagiram, esses que estavam se organizando, nós vamos chamar de conspiração dos iguais, né? Então, é os conspirados, né, que a gente vai batizar de conspiração dos iguais, que eram os jacobinos. Claro que depois eles foram os girondinos foram atrás dos líderes e executaram os líderes. Então, é triste, né, gente? As revoltas na França acabam na guilhotina. Não é à toa que a moda da época era a guilhotina. E aí o governo, ele acaba se endurecendo. O governo que nessa época era girondino acaba se endurecendo. Começou a fechar os jornais, as oposições, começou a ameaçar de expulsar os opositores, aqueles que falavam, debatiam contra o governo. O governo, mesmo tomando essas medidas, estava acontecendo muitas medidas de corrupção, muito desvio de dinheiro, a autoridade pública de forma que era agressiva. Então, por causa disso, o governo dos girondinos foi conhecido como desmoralizado, porque ninguém mais acreditava no poder. Naquele momento em que todo mundo estava numa crise profunda, e aí ninguém acreditava que a França poderia ter uma melhora. E aí, toda vez que um país está assim, quando você está desacreditado da corrupção, que você acha que para poder mudar aquela situação você precisa de um salvador, aí aparece uma pessoa que realmente vai vir com esse discurso de salvador da pátria, mas, na verdade, essa pessoa ela vai tomar medidas extremas que podem fazer, inclusive, um grande retrocesso no país. Aconteceu na França que os franceses estavam tão desanimados com o governo, o próprio girondinos era muito corrupto, era um governo muito desigual, em que os pobres estavam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, né, que dá até um samba, mas é isso mesmo. Aparece uma figura para poder salvar o povo da França, que vai ser Napoleão Bonaparte, que nós vamos ver na próxima aula, que é um pouquinho sobre a era napoleônica, e vocês vão ver esse processo. Eles vão entrar com o apoio dos girondinos, e depois ele vai se desligar dos girondinos e vai traçar o seu próprio plano para poder salvar a França. E vocês vão ver que ele não só se envolveu com conflitos dentro da França, mas como ele fez um rebuliço na África, na Europa, por causa das colônias e por causa aí das suas medidas de expansão. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.